Sejam muito bem-vindos a mais um novíssimo episódio aqui do Histórias de Vendas. Aliás, eu estou pensando em fazer uma coisa aqui, mudar o nome desse episódio, mudar o nome desse programa de Histórias de Vendas para Feras de Vendas. Estou trazendo mais um cara da pesada aqui em vendas, para vocês terem ideia. O último encontro foi com o Cordoveza lá da MeTime, e agora eu trouxe aqui para bater um papo com a gente hoje o Felipe Traina da Sales Time. Cara, é fera de vendas, de terceirização, de pré-vendas. Ó, fica comigo aqui até o final hoje, porque vai valer muito a pena mais uma vez, hein, Felipe? Cara, obrigado demais pela presença e por você estar aqui junto com a nossa galera, hein? Imagina, Ricardo, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês. Espero poder contribuir aí com a sua comunidade. A gente tem muito conteúdo aqui para compartilhar. Então, bora lá. Não, isso aí, pessoal. E o canal lá do Sales Time, lá que o Felipe tem uns vídeos lá. Gente, é muito bom. No final eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e conhecerem também, né? E olha só, pessoal, que interessante. Pô, há quanto tempo a gente se conhece? Cara, pouco tempo. Pessoalmente há pouco tempo, mas a gente se Verdade. falar aí LinkedIn, YouTube, a gente já se fala há um bom tempo, né? E aí a gente foi se conhecer mesmo, conversar um pouco mais esse ano, lá no evento do Engage da MeTime, que nós palestramos lá, né? E aí a gente começou a trocar uma ideia, bater papo, e de lá, poxa, virou uma amizade aí, né, Felipe? Compartilhamos ali a dor nas costas de ficar de pé um pouquinho, né, no stand. Legal. Mas, Nossa, mas foi bem isso, Ricardo. Acho que a gente acabou se aproximando ali. No primeiro engage, né, a gente acho que só passou perto um do outro ali, a gente conversou pouco, mas no segundo agora a gente conseguiu colocar o papo em dias, conhecer mais e, enfim, acabou alongando aí a conversa para uma amizade. Bem legal, cara. não, é legal, cara. E o mundo de vendas é muito isso, né? Eu tenho a impressão que a gente tem mais facilidade, não sei, de É o conversar com as relacionamento. pessoas. A gente está tão acostumado em falar com cliente, com pessoas, com o pessoal, que você acaba meio que, né, internalizando isso no dia a dia, né? Sim, acaba sendo natural, né? Vai desenvolvendo conversa, vai puxando papo, já começa a entender ali algumas conexões, criando rapport com os cachorros. Legal. Verdade, gente. Olha só, a gente é fã de cachorro. Felipe, como que chama a fera lá? Eu tenho uma cachorra chamada Pandora, uma Rottweiler. E aqui do meu lado tem uma vira-lata, que é a paçoca, e tem o Jeep, que é um pitbull. Mas, gente, fica tranquilo, o Jeepão é super de boa, a galera acompanha ele lá no Paz e amor. Instagram. Paz e amor, super tranquilo, né? Cara, Felipe, conta um pouco aí quem é você, se apresenta um pouco aí para o pessoal te conhecer um pouco mais, o que que você gosta de fazer, onde você mora, enfim, fala um pouco Legal. da sua vida aí para a galera. Vamos lá, gente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Traina. Eu sou atualmente CEO e fundador da Sales Time, que é uma empresa de consultoria, terceirização de pré-vendas. Tenho um canal no YouTube também, que é a Sales Time Vendas Consultivas, onde eu compartilho ali boas práticas de prospecção, de vendas, gestão de vendas, ferramentas de vendas. Eu sou um cara muito pragmático, venho da área técnica, comecei atuando ali como programador mesmo, aprendi, né, vendas, atuando como desenvolvedor de sistema para equipes de vendas, e sou um cara que gosta de conversar com as pessoas, por isso eu não me vi muito naquele mundo de programação, de ficar fechadinho ali no canto, digitando código o dia inteiro. Gostava mesmo de falar com o cliente, pensar em ideias, pensar em soluções, resolver problema no final das contas, mas enfim. E sou um cara que gosta muito de praticar esportes também, cara. Sou apaixonado por jogar um futebol, fiz capoeira por muito tempo, tô sempre me aventurando ali. E acho que é isso, cara. Acho que o resto a gente vai desenrolando por aqui, né? Não, total, total. E é E legal sou fã de porque cachorros, né? então, que bacana isso. É legal porque é muito comum o pessoal vir aqui nos nossos episódios e são pessoas que vieram de outras áreas. Isso a gente já se falou sobre isso, né? Isso aí aconteceu comigo também. Eu também era programador aí de software e aí quando a gente entra na área comercial, parece que, sei lá, tem aquela frase que é clichê, né? Amor à primeira vista, tal. Mas isso que é bacana.
Muita gente, às vezes, não é o nosso caso, tá? Mas muita gente, às vezes, não está muito feliz no dia a dia, Uhum. quer conversar um pouco mais, quer conhecer uma outra área, outras oportunidades. Por que não olhar totalmente fora da caixa e, né, mudar para vendas, para marketing, Sim. para suporte, para qualquer outra área? Às vezes é bom a gente fazer essas mudanças aí, né, Felipe? Sim, e muitas vezes a gente acaba sendo pressionado, né, quando a gente sai do terceiro colegial ali, agora acho que nem é mais terceiro colegial, não sei como é que tá chamando, Também mas não. você é pressionado em sair dali já com uma ideia do que você vai ser quando crescer, né, que todo mundo pergunta. Uhum. Só que às vezes você não tem experiência suficiente para tomar esse tipo de decisão, né. Muitas vezes você vai ter que percorrer ali um caminho para entender se você vai se encaixar com aquilo ou não, né. E comigo foi um pouco disso. Eu saí do terceiro colegial, acabei fazendo até um intercâmbio antes de entrar na faculdade, conheci um pouco das pessoas que atuavam na área de tecnologia, isso acabou influenciando de certa forma, né, para me aventurar um pouco nessa área. E passei 4 anos estudando sobre tecnologia, mas, do meio da faculdade já entrei para trabalhar no setor, então fiquei uma média de 5 anos trabalhando com programação, gestão de projetos, para entender que, cara, não era isso que eu queria. Mas isso foi fundamental para construir toda a jornada para começar a trabalhar com vendas, né. Acho que vem muito daquele discurso que o Steve Jobs faz lá, que ele fez, né, sobre o connect the dots, né, conectar os pontos. Tudo que você fez no passado, chega num determinado momento que ele acaba, te ajudando, né, com aquilo que você precisa fazer no futuro. Então, acho que é um pouco disso, né. Cara, e isso aí é tão legal, porque nada na nossa vida é perdido e tudo é aprendizado. Se você tiver esse Uhum. olhar de você, ver como um aprendizado, né, e você acaba realmente usando muita coisa, mesmo em experiências diferentes. Igual o meu caso, fui programador de software de gestão, então eu conheci a administração de empresas, processos de empresas. Isso daí, depois a gente que está na venda consultiva, você fala muito mais com o cliente sobre processos, sobre dores, sobre necessidades, sobre o mercado, do que efetivamente sobre a venda. A venda você vai Exato. usar ao longo do processo, mas ali o coração mesmo de uma venda não é a venda. Olha que doido isso, né? É você mergulhar ali dentro do dia a dia do cliente, mostrando que você quer ajudá-lo realmente, e aí sim, usando essa experiência consultiva, o cliente ele se sente muito mais seguro e confiante de comprar de você. A venda Uhum. passa a ser uma consequência, não o foco principal, né? Exato. E eu vejo o quanto que isso faz diferença hoje no meu dia a dia. Às vezes, fazendo comparações bobas com quem está começando na área, já entrando direto em vendas. Exatamente essa experiência de você passar por uma área onde, para você criar sistemas, você precisa aprender sobre a área, você ganha tanta experiência ali, né, que você vai acumulando ao longo de projetos, que quando eu vou conversar hoje com uma empresa e, enfim, tá com dor no marketing, em vendas ou até na parte de produção, eu tenho muitas vezes uma bagagem para poder até compartilhar. Olha, eu já vi isso em uma empresa que eles faziam assim, assim, assado. Cara, isso aí eu sei que gera esse tipo de desafio e coisas que às vezes saem um pouco do meu know-how, do que eu vendo na Sales Time, que é a consultoria, né, que entra mais na parte de projeto, enfim. Então isso acaba sendo complementar, né? E eu vejo hoje que muitas pessoas que começam direto em vendas, às vezes têm um pouco de dificuldade em entender a regra de negócio. Uhum. Como é que funciona uma empresa, como é que eu trabalho setores, como é que eu gerencio, e isso acaba também sendo um diferencial, né, para quem está ali na ponta, né. Não, total. E olha, e aqui já fica o primeiro ouro aqui para o pessoal, né? Você que está em vendas ou você que está querendo entrar em vendas, tão importante quanto conhecer técnicas de vendas é você estudar o mercado, o produto, o problema do cliente. E eu vejo, Felipe, que nos próximos anos, essa questão da venda consultiva, de estar junto ali com o cliente, vai ser o diferencial daqui para frente, porque a informação assim sobre o produto, o cliente já tem que ele entra na internet e ele vê tudo lá. Sim, Mas como é que você vai mostrar para esse cliente que às vezes ele tem um problema que ele não está enxergando? Aí você tem que ter a venda consultiva e muitas vezes não é a técnica de vendas, claro. Você tem, por exemplo, um spin que te ajuda a direcionar isso, mas um spin sem conhecimento, ele é um conjunto de perguntas vazias.
né? Exato. Porque se você não souber fazer perguntas sobre os assuntos que você está falando com o cliente, cara, você não vai chegar naquele objetivo de mostrar para o cliente que ele tem a necessidade, né? Então, galera, estuda sobre processos do cliente, necessidade do cliente. Se você entrou agora na empresa, seja curioso, começa a pedir para o pessoal mostrar o produto, como é que funciona o serviço, como é que é o atendimento, se inteira bastante disso, porque é aí sim que vai fazer um grande diferença para você. Felipe, falando de software, né? Na época que eu vendia lá o SAP, uns falam SAP, outros falam SAP, que é o Uma maior venda software, complexa, né? muito, muito, ticket médio, assim, de 1 ano. Em média, 1 ano, tá? Eu já cheguei a levar 2, 3 anos para fechar uma venda. Pessoal, para quem não conhece, a SAP é a maior empresa de software de gestão ERP do mundo, né? E Uhum. aí, o SAP, ele tinha mais de 2.000 programas dentro dele. Vixe, Maria. Então, imagina você como vendedor, como é que você ia explicar todas as funcionalidades de tudo? Não tem como. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a entender de processo e necessidade do cliente. Então, eu não precisava falar tanto do software, eu falava sobre a necessidade do cliente e ali já despertava um grande interesse nele, daí vinha toda a nossa equipe e nos apoiava nisso, né? Então, esse fator de você mergulhar mesmo no problema, eu acho que é um grande diferencial e eu vejo pouca gente fazendo isso, viu, Felipe? O que que você sente isso no mercado? É mais fácil você falar de características, né? Então, por isso que as pessoas É, tendem a ir direto em falar o que o seu produto faz e não o que ele resolve de dor, porque muitas vezes essa conversa de problema ela é desconfortável, ela é desconfortante. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa não gosta de assumir que tem problemas, e às vezes a gente precisa cavar um pouquinho mais o problema para mostrar que existem consequências. Então, isso acaba tendenciando ali que a pessoa vá mais para o lado fácil, então, que é falar das características. E é um fator, como você disse ali, cara, quanto mais você conhecer ali sobre a regra de negócio da empresa, mais consultivo você vai ser e mais valor você vai gerar na conversa. Eu estava conversando com o nosso time de SDRs hoje, a gente estava fazendo ali um roleplay. E eu estava explicando para eles, a estrutura de uma ligação, ela não muda de empresa para empresa. Ela vai ser a base é a mesma. Você tem o pitch de abertura, você tem a parte de investigação, enfim, tem ali suas. Pode ser que tenha uma peculiaridade ou outra, mas a base é a mesma. O que vai mudar é o que vocês precisam dominar. Cara, é regra de negócio. Você precisa entender qual que é a proposta de valor da empresa, qual que é a transformação que ela gera para o teu cliente, e você precisa dominar o assunto, que é quais são os problemas que são desafios, incertezas e insatisfações do seu cliente. Se você dominar isso daí, você consegue conversar com ele de igual para igual e até mesmo impressionar ele na conversa. Agora, o vendedor que chega falando sobre a solução, mas não sabe investigar o problema e falar sobre o problema, ele não passa autoridade. E aí acaba perdendo vendas, né? nossa, gente, isso aqui está sendo uma aula hoje, viu? Quem está anotando isso? Se você não estiver anotando, começa a anotar aí, depois você volta, assiste o vídeo de novo com calma, porque está muito legal esse papo, né? E o problema do vendedor que já chega falando característica é que às vezes o cliente ele não enxerga que ele tem aquele problema, né? Sim. Então, o que que é a característica? É a característica de um produto que vai resolver um problema. O vendedor fica lá na frente na característica, mas o cliente não enxergou o problema. Então ele fala assim: ah, tudo isso que você está me falando é muito bonito, mas eu não preciso, eu não tenho esse problema. E aí que começa a dar um monte de gaps em vendas, né? Lá Sim. no livro do Spin, ele fala sobre a apresentação de software. Eu acho bem legal aquela parte do livro, né? Que ele fala assim, pô, a maioria dos vendedores saem da apresentação, nossa, o cliente adorou, ele falou que a solução é ótima, ele ficou impressionado e não sei o quê, não sei o quê. Uhum. E aí depois o cara some e não dá mais retorno, ele não consegue mais falar com o cliente, né? E por que que isso acontece? Porque o cara se encantou com a maravilha de ver alguma coisa, e depois ele volta e fala: ah, isso aí eu não preciso, não, ou é muito E tem complicado para um implantar. fator psicológico aí também, cara, que as pessoas não gostam de decepcionar quem está apresentando algo ou falar Nossa, não. é. Então, muitas vezes, eu gosto até de reforçar com os vendedores, saiba entender se a pessoa está trazendo um sim sincero ou um sim falso para você. Porque às vezes o Uhum, sim é só para legal, bacana, vai, termina aí que eu quero sair. aham. Então, tem esse ponto também, né?
Felipe, você tocou num ponto, cara, importantíssimo. Eu vou puxar o gancho para aquela pergunta: faz sentido para você? Vendedor usa muito essa pergunta, e aí o cliente fala: não, faz. Só que esse faz não é um faz de verdade, não é? Exato. Então, Ninguém quer galera, falar o não, né? a não ser que é aquele cara mais pragmático, que ele, ó, isso aí não serve para mim mesmo, ele vai te falar não, mas a maioria do faz sentido tem não escondido lá dentro, né? Exato. E aí assim, como que a galera pode fazer a pergunta? Ao invés de você falar ali, faz sentido para você, inverte essa pergunta, galera. Por exemplo, eu uso assim, Felipe. Me Bem, conta como você enxerga que essa solução vai te ajudar a resolver os problemas que você trouxe. E deixa o boa. cara falar. E deixa o cara Perfeito. falar. Você tem alguma Cara, sugestão, alguma coisa assim? geralmente Ou não? eu sou, como eu falei lá atrás, né, eu sou um cara pragmático, eu sou do tipo, eu sou direto e reto, né? Eu chego Ah, pro boa. cliente e já falo, antes até de apresentar o investimento, eu já alinho com ele. O que eu acabei de apresentar para você, é isso que você busca para sua empresa? Se ele der o sim, beleza. Depois que eu apresento o investimento, eu vou lá e vou mais direto. Falo, Ricardo, legal, cara, quais são os próximos passos agora para a gente começar esse projeto semana que vem? E aí, naturalmente, ele vai trazer para mim o processo de compra dele, ou ele vai falar, Felipe, peraí, eu preciso conversar com alguém aqui. Aí começam as objeções, aí eu tenho a oportunidade de começar a lidar com elas. Ah, legal, você Aham. precisa conversar, mas por quê? Você ficou com alguma dúvida? Você tem alguma incerteza? Aí eu tenho a oportunidade de voltar na proposta. Nossa, muito legal, cara. Muito legal. É um caminho que você vai fechando a porta ali, né? Logo Sim, depois que você apresenta ali a estimativa de investimento. Cara, muito legal isso aí também, né? E voltando um pouco lá atrás, você falou lá que você era programador de sistemas, tal, uhum. né? Como é que foi essa virada para vendas, cara? Tipo, foi uma vaga de uma empresa ou você falou, ah, vou mudar, vou começar a fazer sozinho? Como é que você entrou no mundo de vendas mesmo? Legal. Bom, eu sempre fui uma pessoa assim mais atirada, né? Eu nunca fui uma pessoa de ficar confortável no lugar que eu estava. Então, eu comecei, na verdade, com numa empresa de telemarketing, até no início da faculdade, né? Enquanto eu estudava, também trabalhava. Só que, ao mesmo tempo, na verdade, assim, o primeiro dia de faculdade, eu já percebi que, meu, ou eu entrava na área, ou eu não ia conseguir entrar no ramo, porque eu nunca fui uma pessoa de ficar no computador, então eu não era aquele nerd. E eu entrei num lugar que, meu, todo mundo ali era nerd, jogava, já sabia programação, e no primeiro dia eu fiquei super perdido. Falei, preciso entrar o quanto antes. Então eu entrei num estágio, logo na sequência, passei um tempo no estágio, comecei a programar, enfim, só que aí eu já comecei a ficar incomodado. Falei, cara, não quero ficar aqui só como estagiário ou como programador, eu quero crescer. Comecei a colar ali no meu gestor, mostrar que eu queria mais espaço, ele começou a dar oportunidade, foi quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento do software DataSul. Então, eu Hum, desenvolvia lá em Progress, criava soluções para as empresas que trabalhavam com DataSul. DataSul é bem similar ali com o SAP, um pouco menor, uhum, mas era um software de gestão. E foi ali que eu comecei a ter mais contato com o cliente. Então, eu tinha que entender um pouco de processo de contabilidade, logística, a parte fiscal, também a parte de vendas. Foi quando eu comecei a entender ali como investigar o problema da pessoa e pensar numa solução para ela. E, afinal de contas, eu precisava trazer uma solução. E como era uma empresa pequena você acaba fazendo um pouco de tudo, né? aham, Então, o meu gestor, muitas vezes, ele não tinha tempo de preparar uma proposta, negociar ali com o cliente. Então, eu acabei assumindo aos poucos ali também essa função de fazer o levantamento do que era necessário, fazer a investigação, criar uma proposta e fazer com que ele fechasse aquela proposta, né? uhum, E no começo, eu percebi ali, eu tinha uma certa dificuldade, né, porque eu tinha muito essa visão também de falar sobre características, até a fichinha aham, a cair e falar, não, eu preciso bater na dor, na consequência dele. Ao invés de eu vender que o software tem isso, aquilo, eu tenho que vender que o software vai dar mais tempo para ele, vai reduzir ali a taxa de erros, enfim. Então eu comecei a atuar nessa empresa, depois eu subi um pouquinho como gestor. Então, eu deixei de programar, comecei a vender horas de projeto, né, de programação. A gente tinha um sistema lá que ele vendia a customização do sistema, então eu precisava vender até mesmo para manter o time. Então,
foi ali que eu comecei a ter um pouquinho da experiência com vendas. E a chave virou de vez quando eu saí dessa empresa. Eu já cheguei num ponto que eu não tinha mais para onde crescer e falei, agora ou eu cheguei até uma conversa com o CEO, falei, cara, ou eu sento na tua cadeira ou eu vou andar com as minhas próprias pernas, né? Mas sei que isso não vai acontecer, então eu vou sair para abrir a minha própria empresa. E quando eu saí para abrir a Sales Time, foi quando eu sentei e falei, legal, agora eu sou empreendedor, não tenho mais aquela base de clientes que a empresa tinha, eu preciso correr atrás. Foi nesse momento que eu comecei a entender mais a fundo ainda, né, o cenário de vendas, porque até então eu não fazia prospecção, eu já tinha o cliente ali, só precisava investigar e apresentar proposta. Então foi aí que eu comecei a dar cara, pegar o telefone, ligar, e foi aí que eu comecei a gostar. Só que a princípio, eu não vendi uma consultoria de vendas, eu tinha um software de CRM, porque eu sabia programar, sabia um pouquinho sobre vendas, então eu criei um software junto com o pessoal de vendas e comecei a empreender com esse software. E foi no processo de vendas desse software que eu comecei a entender e comecei a documentar um processo e começou a funcionar. E quando a gente fechou os primeiros clientes, aí eu comecei a implantar esse processo que eu fazia também nesses clientes de forma gratuita, até para validar. Deu muito certo, tiveram resultado, foi aí que a gente começou a desdobrar isso também numa consultoria. Então, a virada de chave foi realmente quando eu comecei a, de fato, trabalhar na gestão de projetos, que eu precisava vender horas, mas quando eu fui para Sales Time foi a hora que eu sentei na cadeira de vendedor mesmo. Falei, legal, agora eu preciso ser um vendedor, ou eu vou ter que voltar para o mercado, né? Ou seja, na raça, né? Sim, na raça. E esse mundo de vendas, cara, a gente tem que estudar muito por conta, né? É, hoje a gente tem muito mais informações. Você tem aí IA Sim, chegando que pode ajudar pra caramba, e já tá ajudando pra caramba. Você vê, por exemplo, você pega autor de livro hoje que faz podcast, o Jeb Blount, por exemplo, cara, você tem oportunidade de ouvir, beber direto da fonte, né? exato. Antes não, cara, antes a gente não tinha tanto conhecimento, ia meio que na raça, né? No Uhum, meu caso, eu tive aí a felicidade de ter passado por grandes empresas e eles traziam metodologias de fora para ensinar o time de vendas. Então, eu comecei lá atrás já a ter acesso a essas metodologias, e aí isso aí foi ajudando bastante, né? Mas, assim, um segundo ponto bacana desse nosso bate-papo aqui, até para trazer para o pessoal, é estude sobre vendas. Mas, gente, não é estudar assim, amanhã eu faço, agora vão ser o tiozão chato aqui, né? uhum, Não, estude como se a sua vida dependesse disso. E é realmente, se você aprender vendas, você pode ganhar o quanto você quiser praticamente, porque se você tem comissão, pô, quanto mais você vende, mais você ganha. Então, se você pegar, por exemplo, 1 hora por dia, todo dia, como se fosse uma faculdade, um compromisso mesmo, e você pegar para estudar, pô, pega aí o livro A Bíblia de Vendas, Prospecção Fanática, tanto outros aí que a gente conhece aí, ó, você tem vários livros aí, e, meu, e sim, começa a ler. Gente, foi assim que a gente fez. Por exemplo, eu não tenho formação, pós-graduação, MBA em vendas. Não tenho. Por quê? Porque quando eu fui procurar, não tinha o que eu queria na formação. Eu lembro que eu estava vendo lá a grade, né? E aí eu liguei lá para perguntar. Eu falei, mas e se eu tiver na frente do cliente ele falar que está caro? Tem aula para resolver isso? Não, isso aí não tem. E prospectar cliente para trazer mais. Tem aula para isso? Não, também não tem. Falei, pô, então não tem na grade de formações aí de coisas de vendas, então eu tenho que me virar sozinha. A gente começou a correr atrás, começou a ter vontade. Gente, para ganhar dinheiro em vendas é só você ter vontade, sim. dedicação, ser honesto, né? E estudar e correr atrás. Não tem segredo, né? Não, e eu gosto muito de mencionar que eu sou a prova de que o vendedor, ele não nasce com o dom de vendas, né? Ele É. pode adquirir isso ao longo do caminho. Porque eu nunca fui uma pessoa, Ricardo, de, meu, ser uma pessoa, pegar assim, aquela pessoa que chega nas festas, que chama a atenção de todo mundo, conversa com todo mundo. Eu sempre fui a pessoa mais quietinha, aquele cara que ficava de boa ali na dele. E, e quando eu precisei, né, de fato vender, eu precisei me transformar. Cara, se eu Olha. continuar nessa pegada, não vai rolar.
Porque quando você não está acostumado a falar com pessoas que você não tem dentro do seu círculo de amizade, naturalmente você fica um pouco mais tímido, você acaba gaguejando, você acaba não passando a autoridade. Então, quando você vai para venda, você vai falar a maior parte do tempo com pessoas que você não conhece. E a chance que você tem de impressionar essa pessoa é pouca. É. Às vezes, segundos, minutos. Então, Uhum. quanto mais você se preparar para isso, melhor vai ser para você. E óbvio que não desconsidera que tem pessoas que têm já o dom da conversa, né? Que sabe Uhum. dialogar bem, tem uma boa dicção, isso contribui bastante em vendas. Mas todo o resto, cara, você se desenvolve. Então, você usou ali, você tem que ser uma pessoa esforçada, você precisa ser uma pessoa dedicada, que estuda, que testa muito. Então, eu fui esse cara. O cara que, quando eu comecei lá em 2019 com a Sales Time, eu, se eu não me engano, eu devo ter lido ali uns 30 livros no ano. Uhum. Fiz vários cursos, li muito artigo. Naquela época, o artigo ele era bem forte, né? Uhum. Blog da MeTime, da RD, da HubSpot. Cara, navegava em tudo, dominava tudo. Tudo curso que tinha gratuito eu fazia. E não só, eu não só coletava conhecimento, como também eu colocava em prática. Eu sou um Aham. cara muito executor. Então, você passa informação para mim, cara, eu vou lá. A minha noiva às vezes brinca comigo, né? Eu não posso ler um livro que eu já estou dando um curso sobre aquilo, né? Então, eu sou um cara que eu pego a informação, cara, eu vou praticar e vou ver como é que aquilo Ah, funciona na prática ou não. Eu acho que a melhor forma de você aprender é vendo o resultado ali na prática. é. E então, cara, é muito esforço, muita dedicação e por conta disso eu consegui chegar hoje na posição que eu tenho, né? Nossa, que legal, cara. E esse ponto que você falou do teste, isso aí é tão importante, cara, tão importante, porque você tem que se permitir testar e saber que você vai errar e tá tudo bem. A vida não é 100% perfeita, né? A gente já Exato. errou muito, vai errar muito na vida, né? Então, assim, às vezes a gente vê o pessoal meio resistente, isso aí não vai dar certo, não, tá? Mas você já testou alguma vez? Igual uma vez, estava dando treinamento para um time de prospecção, aí caímos no assunto de fazer prospecção por telefone. Não, Uhum. prospectar por telefone não dá certo. Eu falei, tá, quantas ligações você fez? Não, eu não fiz. Eu falei, como é que você tem a certeza que não dá certo? Não, é porque eu li e tal. Eu falei, mas você testou com você, com o cliente que você atende, com o seu tipo de produto? Porque outras empresas que eu treino, que são iguais a você, estão voando fazendo prospecção por telefone. Então, a pessoa, às vezes, já se bloqueia antes de tentar. Não, cara, testa tudo. Igual, às vezes, o pessoal fala, ligação não funciona, e-mail não funciona. Cara, eu testo tudo, porque um funciona de um jeito, o outro funciona de outro, Uhum. e você tem que ter essa disponibilidade para fazer isso e cabeça aberta, né? E você sabe que essa questão do telefone, eu também defendo que existe um fator psicológico aí. Por quê? Uhum. Por que que as pessoas não gostam de pegar o telefone e ligar? Primeiro, porque elas não estão preparadas para ligar, elas não sabem o que que elas vão fazer, elas não sabem o que que elas vão utilizar de recurso quando uma objeção surgir. E segundo, aquele ponto que eu comentei lá atrás, se você não mudar o seu mindset, que você vai precisar falar com pessoas que você não conhece, que não querem falar com você, você sempre vai ir para o caminho mais fácil, que é o quê? Mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar uma Uhum. mensagem por e-mail, LinkedIn, onde você não tem o primeiro contato rápido com a pessoa, você tem tempo Uhum. para pensar, para responder. E se a pessoa não responder, você não se frustra. Então, Uhum. tem uma mudança de mindset que você precisa ter para conseguir pegar o telefone, que está muito relacionado com ser vendedor, né? Não é? Você está contando aí, eu estou lembrando de uma vez treinando uma SDR, né? E ela também, ela tinha um perfil assim, bem quietinha, bem fechada, falava baixo, né? Eu falei, olha, sabe o que você tem que fazer? Imagina que você está fazendo uma peça de teatro. Isso aí eu aprendi Uhum. com a Cameli. Imagina que você está fazendo uma peça de teatro. Então, agora você vai interpretar uma pessoa que ela fala com mais propriedade, que é mais comunicativa, porque você precisa disso para você exercer aqui a sua função. Não Sim. tem como uma pessoa de prospecção ser fechadinha, quietinha, falar baixo, o resultado dela não vai ser legal, né? Cara, a menina colou aquilo lá na cabeça dela. Olha só. Felipe, ela pegava o telefone, cara.
parecia que saiu uma leoa de dentro dela, assim, ó. A menina, meu, começou a dar muito resultado. Ela terminava de ligar, ela tremia, assim, no começo, depois, né, foi quebrando aí as barreiras. Depois era muito legal, cara. Se ouvindo ela falar assim, tal, ela terminava as ligações, ela voltava para o mundo dela, tá tudo bem. Aí ela falava baixinho, falava mais tranquila. Então, galera, se de repente você tem esse perfil um pouco mais fechado, começa a pegar essas dicas, esses pontos que a gente está trazendo aqui, ó. Ao exemplo, eu já sou um pouco mais falante, eu não tive muito essa dificuldade. A minha dificuldade é organizar o processo, sabe? É não querer atropelar o processo. Aí é onde que eu me atrapalho, porque é um outro perfil, né? Sim. Mas assim, também precisa ser ajustado, também precisa mudar o modo de pensar, e você nunca vai ter o vendedor perfeito, mas a partir do momento que você entender os fundamentos básicos da venda, que é isso, nós estamos trazendo várias ideias aqui, e é só fazer. Igual o Felipe falou, cara, é prática, é pegar e fazer acontecer. Às vezes, a gente vê aí as frases famosas, né? Um cara que ele é persistente e é o cara que executa, ele muitas vezes tem muito mais resultado do que o cara que tem um baita de um conhecimento e não aplica. Então você não precisa saber tudo, não. Aprende um pouco, aplica. Aprende um pouco, aplica. E assim você vai melhorando no seu processo. Até uma curiosidade aqui, cara. Quando eu vendi a minha primeira consultoria de vendas, É, eu não sabia de fato fazer a consultoria de vendas. Eu é tinha feito, verdade. eu tinha feito aqueles testes ali com o CRM. Então, muitas coisas eu aprendi ao longo desse projeto que eu fechei. Uhum, Sim, foi uhum, transformador para mim, que eu consegui colocar tudo em prática do que eu aprendi nos livros. Que uma coisa eu sentia muita falta, como você mencionou, você passou por uma base, né, onde as pessoas te ensinaram o que fazer ou não. Eu não uhum. tive essa base, tive que Então, aprender e na prática. Então, a primeira consultoria que eu vendi, cara, se eu não tivesse dado a cara ali e, e funcionou porque eu consegui vender, né? Então, a minha metodologia de vendas deu certo. aham, Mas o como conduzir a consultoria, aprender a lidar com o cliente, gerenciar o projeto da consultoria, foi tudo ali um primeiro passo, né? Um aprendizado. Que vai muito de aham. encontro com o que a gente falou, cara. Se você não executa, você vai ficar sonhando, né? Você queimou a ponte, literalmente, né? Tem esse ditado, né? Você Uhum, passa e bota fogo na ponte que não tem como você voltar daí, né? exato. Ah, mas que legal, cara. Pô, que bate-papo bom demais, né? Nós estamos chegando no final aí, Felipe. E olha, tanto eu como a galera aqui, a gente tá esperando esse momento agora de você trazer a sua história de vendas aí para o pessoal. Tem Perfeito. alguma? Tem alguma boa aí ou não? Tenho uma história. Ela não chegou a se concretizar em vendas, mas foi a primeira vez que eu rodei o Spin Selling. Ah, olha Eu, aí. eu tenho duas, na verdade, que eu vou contar aqui. O que aconteceu? Eu tinha lido o livro do Spin Selling, estava nessa fase ali já de transição, começando a Sales Time. E naquela época eu precisava fazer receita de alguma forma. Então, como eu tinha bastante domínio em gestão de projetos, trabalhava muito com Scrum, Kanban, na parte de desenvolvimento de software, então eu fiz parceria com alguns amigos que tinham uma empresa de desenvolvimento, e aí eles vendiam, às vezes, um workshop de como rodar o Scrum, o Kanban e tal. E aí eu fui para um evento, eles tinham vendido lá uma palestra minha, para falar sobre Scrum, metodologia ágil. E aí nesse evento tinha uma hora lá que eles precisavam de alguns mentores para fazer uma roda lá com as pessoas que estavam ali para discutir sobre negócio. E aí faltou uma galera lá que ia ser um dos mentores, e aí o pessoal perguntou, Felipe, você não topa bater um papo ali, sentar com a galera? Falei, legal, vamos lá, já tô aqui, né? E Aham. aí, quando eu sentei na mesa, eu comecei a conversar, lembro até hoje, com um carinha que trabalhava na Marilã, e, e aí ele começou a trazer para mim uma dor de negócio deles que estava relacionado com vendas. Tá. Naquele momento eu falei, cara, eu tava bem na época de finalizar ali o livro do Spin Selling. Falei, vou tentar aqui experimentar para ver se esse negócio funciona ou não. Aí comecei lá perguntando para ele algumas perguntas de situação, entendendo, cara, me conta aí quantas pessoas tem no seu time, o que vocês usam de ferramenta, me fala um pouquinho como é que é o seu processo. Aí depois eu comecei a entrar na questão de problemas,
Falei, legal, essa ferramenta aqui, o seu time tem dificuldade para usar? O que que você tem mapeado ali, que são os principais desafios de vocês para atingir a meta? Aí depois comecei a implicar, falei, cara, o quanto que isso está impactando nos seus resultados? Se você Ó, continuar assim, você vai conseguir atingir sua meta até o final do ano? Quanto que está impedindo você de alcançar a promoção que você comentou comigo aqui? E aí no final, eu nem precisei fazer a pergunta de necessidade de solução. Eu lembro até hoje, o aham. cara veio e me falou, putz, Felipe, se você tivesse uma empresa de consultoria de vendas, cara, eu contrataria você. Olha aí. E foi bem na época que eu estava começando o CRM, estava começando a construir a Sales Time, então não tinha nada pronto ainda. Falei, cara, esse negócio funciona. Foi aí que eu tive uma motivação para dar sequência, inclusive, e começar a aplicar, né? Não, E cara. Não, pode falar. pode concluir, pode concluir. Não, que aí eu já ia entrar numa outra história daí, né? Não, então só segura um pouco. Cara, você trouxe a história e de bônus você já mostrou como fazer aí o spin de uma forma bem prática. Pessoal, depois vocês anotem essas perguntas aí, usando essas perguntas que vocês vão rodar o spin aí, cara. Que massa, cara. Muito Foi. legal. Oh, e não deu vontade de falar pro cara, eu tenho? Não, eu fiquei morrendo de vontade, mas na época eu falei, vou me controlar, né? É, Era uma empresa grande, falei, não vou começar queimando meu filho logo cedo. exatamente. Pô, que E, massa. E aí? e a segunda história, Ricardo, eu tive sucesso depois, eu acabei concretizando a venda, mas no processo estava um pouco relacionado com essa história da ligação. Eu estava lá conversando com os decisores, e aí no processo de uma consultoria, acaba virando um projeto, né? O Uhum. processo da proposta, né? Você entende o cenário da pessoa, traz ali uma ideia de solução. E quando eu apresentei para eles que a gente ia construir scripts de prospecção outbound, um dos sócios ergueu a mão e falou, cara, na minha empresa ninguém pega o telefone e liga, eu detesto quem me liga. Nossa. E aí? Ali começou um embate, né? Eu Aham. falei, primeiro eu falei, legal, falei, me conta um pouquinho, por que que você não gosta? Não, eu não gosto. Assim, seco. Não, eu não gosto, aqui não, nem na minha empresa ninguém vai fazer. E aí eu vi que os outros sócios não concordavam com ele, né? Daí eu falei, legal, mas e eu fui um pouco naquela que você falou, cara, quantas ligações você fez? Qual foi a frustração que vocês tiveram? Uhum. Falei, não, cara, não gosto das empresas que ficam me ligando. Aí eu percebi que era um negócio pessoal dele. Ah, Eu não tá. gosto que as pessoas me ligam, tá? Eu acho, meu, muito falta de privacidade. Eu falei, legal, então eu falei, é algo que você não gosta que faz, correto? Aí ele, enfim, acabou assumindo e tal. Eu falei, e se eu te falasse, cara, que existem várias pesquisas pesquisa e estudos que apontam que a ligação é um passo fundamental da sua prospecção para você conseguir vendas. Ele falou, não, eu não acredito, não funciona, cara. Todo mundo que liga para mim, eu nunca dou oportunidade. Sempre trazendo para ele. Eu falei, cara, Aham, não, entendi que você não gosta, mas você aham, entende que você está numa posição de olhar para a sua empresa, que o seu cliente não é você. O seu cliente, ele possivelmente ele pode ser um pouco mais aberto. Aí eu dei um exemplo, cara, eu atendo ligações. As pessoas me ligam, eu atendo, e às vezes eu até dou sugestões para elas, como elas podem me abordar na próxima vez. E aí eu, para criar intriga, né, que eu vi que os outros sócios não tinham comprado a ideia dele, aí eu perguntei para o sócio 2, falei, cara, me conta você, você aham, atende as ligações? Ele falou, não, eu atendo, tal. O que que você acha dessa abordagem? Ele falou, não, inclusive eu já até fechei contrato com uma empresa que me ligou fazendo outbound. Eu falei pro outro, e você atende ou não? Eu falei, atendo também. Eu falei, vocês também concordam com essa posição? Porque eu tô pensando assim, eu tô aqui para trazer para vocês um caminho para ajudar vocês a venderem mais. E eu aham, acho que tirar isso do processo de vocês não vai ajudar a vender mais, pode ser uma barreira. uhum, E aí foi um embate. Eu lembro até hoje, essa conversa demorou mais de 30 minutos só nesse tema, aham. porque o cara ficou batendo a perna, falando ali que não vai fazer na empresa dele. Não, E por fim, ele aceitou assim porque ele perdeu na votação, né? aham, E aí, ao longo do projeto, depois a gente fechou a venda e tudo mais, ao longo do projeto, esse cara ele não era do time comercial, ele era da parte técnica, ele era um programador tá. também. E aí, ao Aham, longo do projeto, eles precisaram fazer uma modificação ali na rota e colocaram esse cara para atuar na parte de vendas. E foi onde eu tive a oportunidade de começar a ensinar ele a vender. aham.
E aí ele começou a entender que existe uma metodologia, que não é só ligar, que a Ah, experiência está muito atrelado com a preparação de quem está ligando. E até que um fim ele falou, cara, você conseguiu me convencer de pegar o telefone e ligar. Eu estou fazendo ah, ligação na minha empresa hoje. olha que legal, Então, cara. o aprendizado que eu tive com isso é que a gente nunca pode colocar a nossa experiência, o que a gente acha, como uma verdade. Então é importante a É. gente fazer pesquisa, entender o nosso público. E muitas vezes o nosso público não é nós mesmos, não somos nós. Então a gente precisa entender a nossa persona, né? Cara, esse recado final aí, Felipe, explode a cabeça da gente, porque a gente acha que as pessoas não vão fazer alguma coisa, porque é o jeito que a gente pensa. Só que a nossa Exato. visão é totalmente limitada, né? É, do outro lado, pode ter muito mais pessoas com opinião totalmente diferente da sua, e se você for nesse caminho, você vai fechar muitas vendas, cara. Que legal, viu? E uma outra coisa que eu penso também é que você não pode aceitar o primeiro não do cliente. Uhum. Cara, você tem que entender, cara, você foi perfeito, entender o porquê que ele pensa daquele jeito, o que que aconteceu que fez ele estar nessa situação hoje de mais fechado, e aí você começa a mostrar alguns dados, algumas pesquisas, começa a mostrar para ele como que ele pode ter muito mais sucesso fazendo num caminho diferente, e aí, a primeira oportunidade que você tiver, que você consegue mostrar resultado, esse cara vai te agradecer pro resto da vida, porque foi você que mostrou para ele uma visão que ele não estava enxergando e ele poderia hoje não estar numa puta situação boa hoje se ele tivesse mantido aquela visão, né? E essa Cara, que é a que venda legal. consultiva, né? É exatamente isso. E a gente fala muito, quando eu falei dos treinamentos lá atrás, né? Você falou da DataSul, eu fui vendedor da DataSul, né? E a Uhum. DataSul para mim foi assim uma escola, já falei em outros episódios, que a melhor escola de vendas que eu tive. E Legal. lá a gente aprendeu a metodologia Solution Selling, vendas de Hum. solução, criada na Xerox nos anos 70, bem antigo, e que ela é muito usada até hoje, ela é parecida com o Spin. E ela faz o quê? Mudar a visão do cliente. Então, a gente sempre pega o cara achando que ele não precisa, e aí você vai construindo a mudança de visão, levando ele a enxergar de uma forma diferente, para ele te dar uma oportunidade para daí você fechar a venda e ajudá-lo a melhorar aquele ponto que ele não estava enxergando. Cara, muito massa. Felipe, ó, eu por mim, eu ficaria aí mais umas 2, 3 horas, mas, cara, eu vou te convidar para você voltar aí num próximo episódio Ótimo. mais para frente, né? E que eu acho que a gente tem muita coisa boa que a gente pode conversar aqui ainda. E, pessoal, antes da gente encerrar aqui, já curte aqui, aperta o curtir, deixa o seu comentário, o que que você achou, faz pergunta para o Felipe, faz pergunta para mim aqui no comentário. Nos comentários eu vou deixar também aqui o link da Sales Time, do podcast do Felipe também. E olha, Felipe, eu quero te agradecer demais, cara, por esse momento, Imagina. essa oportunidade, esse bate-papo e por você trazer aí a sua visão tão ampla em vendas aí para toda a nossa galera. Imagina, Ricardo, eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, obrigado por ter assistido aí. Não esquece de comentar, como o Ricardo comentou aqui. Traga a sua dúvida que a gente pode trazer para vocês em outros formatos também. E é isso, gente. Espero ter contribuído aí. Quem puder depois dar um feedback do que vocês acharam é muito importante para a gente também. Show de bola. Então, você que ficou assistindo a gente aí no YouTube, valeu demais, obrigado pela sua presença. Você que está aí nos ouvindo e assistindo também no Spotify, valeu demais, deixa o comentário e nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.